Então, nós vamos ver aqui o que é o empreendedorismo. Então, nós vamos primeiro definir o que é líder e o que seria liderança, tá? Isso aqui nós vamos ver. Os principais líderes ou não da história da humanidade e a ideia da liderança dentro do empreendedorismo, ok? Então, o que vem a ser liderança? As fontes, tá? Que eu consultei foram alguns livros. Um deles é esse, virou best-seller, O Monge Executivo. Na verdade, o título original não é esse, tá? O título original é O Executivo Servidor. Vocês vão entender depois o porquê dessa ideia. O segundo livro, que também é o mesmo autor, James C. Hunter, que lançou, tá? É Como se tornar um líder servidor, o deles, né? Dele. Não Tenha Medo de Ser Chefe, do Bruce Tulgan. Também eu usei alguns trechos para a gente aprender a ideia do que é liderar, o que é ser um líder. E algumas palestras que me inspiraram, do Craig Groeschel, tá? Ele faz uma série de podcasts sobre liderança, ele dá seminários sobre liderança, participa inclusive de um evento de liderança mundial chamado Summit, né? Eu iria participar no início do ano, aí teve a pandemia, atrapalhou todo o meu planejamento, né? Mas ele tem umas propostas muito interessantes. Aí você tem o Dale Carnegie, que ele escreveu um livro que influenciou muito a metodologia, a forma como a gente enxerga a liderança moderna, que foi esse livro que eu estou mostrando aí para vocês, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós vamos entender por que essa ideia depois, ok? O próprio Dale Carnegie escreveu o quê? As ideias que defendo não são minhas, eu as tomei emprestadas de Sócrates, eu as roubei de Chesterfield, eu as furtei de Jesus. Se você não gostar da ideia deles, quais seriam as ideias que você usaria? Tá? É bem interessante, vocês vão ver alguns conceitos que nós vamos estar desenvolvendo nessa ideia do que é ser o líder. Não é? Então, o que é o líder? Primeiro a gente tem que entender algumas definições. O que vem a ser poder? Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então vejam lá, vamos lá analisar. Essa é a definição formal. Então o que é poder? É algo que alguém obtém ou conquista e com isso ele pode forçar as pessoas a fazerem o que ele quer, o que ele deseja, mas ele não faz com que a pessoa queira fazer isso, ele impõe isso. Ele usa o poder que ele tem, a persuasão, normalmente o medo. Tem diversas formas de medo, tá, gente? Não pensa só numa ideia de o cara vai me bater, o cara vai me matar. Não. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de não ser aceito. Tudo isso é medo e é causado por alguém que detém o poder naquele momento. Tá? Então, isso é poder. Autoridade. Vamos ver a definição formal. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de uma influência pessoal. A autoridade, normalmente você até obedece porque você reconhece essa pessoa como superior. Quando eu falo superior, é superior em termos de hierarquia, ok? Não é superior em termos de ser melhor. Gente, estou fazendo dentro da normalidade, não vamos entrar na ideia de mas se aquela autoridade está abusando, ele está usando do poder, ok? Então uma autoridade é quem tem um cargo e tem uma posição que ela é reconhecida como superior no sentido de hierarquia. Tá, o presidente da república, governador do estado, uma autoridade policial no momento em que ele está agindo. Então tudo isso a gente reconhece você por boa vontade, você faz o que ele está pedindo, o que ele está indicando em função disso. A influência pessoal nesse sentido é a autoridade que ele tem. Você pode ter uma autoridade que também tenha poder. Ok? Não são variações aí, mas essa é a ideia de autoridade. E liderança? Bom, é diferente.
Então, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Olha como mudou agora. Então, a liderança, ser líder, não tem a ver com poder, não tem a ver com autoridade. Ser líder tem a ver com a sua habilidade de conseguir influenciar as pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem junto, fazer com que as pessoas tentem atingir aquele objetivo em comum. Você vai inspirar essas pessoas a fazer isso. Normalmente pelo seu caráter, pela sua posição, por quem você é. Então a liderança não tem a ver com a autoridade. A liderança não tem a ver com poder. Eu posso, em determinado momento, ter autoridade e ser um líder, mas nem todo mundo que tem autoridade é líder. Eu posso ter poder de uma determinada situação e, com esse poder, ainda ser líder, mas nem toda pessoa que detém poder é um líder, ok? Então, fiquem com isso bem em mente. Tá? Algumas frases que surgiram de pessoas que tiveram situações de liderança ou situações de autoridade. Né? Primeiro eu pus aí da Margaret Thatcher. Quem não conhece, né? Ela foi primeiro-ministro da Inglaterra, né, do Reino Unido, e foi conhecida como a Dama de Ferro. Ela tinha um pulso firme para resolver as situações. Né? Então, o que ela fala? Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Ah? Então, aquele cara que o tempo todo tem que mostrar que ele está no comando, ele realmente não está no comando. Ninguém encara ele como autoridade. É aquela pessoa que as pessoas temem, não é? Então, o Vince Lombardi, ele é um treinador famoso nos Estados Unidos e ele lançou essa frase. Ele também foi reconhecido como um bom líder. Não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. Amor é lealdade, o amor é trabalho em equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Então vejam que ele tem uma outra postura, né? Então ele estende aquela definição, ok? Mahatma Gandhi, eu acho que esse é mais conhecido por vocês, né? Acredito eu. Então, o que ele falou sobre liderança? Devemos nos tornar a mudança que desejamos ver no mundo. Nós vamos falar sobre ele depois. Então, vejam que ele pôs uma outra ideia, uma outra roupagem, né? Se eu quero que o mundo mude, eu tenho que começar mudando por mim mesmo, ok? Olha que ideia, né? São líderes, hein? O que mais que nós temos? O ex-presidente da Johnson & Johnson, Ralph S. Larsen, o que ele colocou sobre liderança? O moderno local de trabalho pode ter um extraordinário poder no desenvolvimento do caráter individual. Acho que o caráter é um dos mais valiosos recursos e produtos de uma empresa. Isto é, de uma empresa bem-sucedida. Ok? Então, como a gente começa a ver, o líder, ele tem que também se preocupar com o local de trabalho, aonde as pessoas estão trabalhando. Isso faz parte do processo de liderança. Ok? Bob Nelson. Você obtém o melhor esforço dos outros, não por acender uma fogueira em seus pés, mas por atear um incêndio dentro deles. Vejam, gente, o líder, ele é um cara que tem que influenciar pessoas. O líder é um cara que tem que fazer as pessoas sentirem que ele pode ajudar. O líder, ele trabalha auxiliando as pessoas. Então, eu não tenho que cobrar, eu não tenho que controlar, eu tenho que fazer as pessoas irem, se dedicarem para atingir o meu objetivo. Essa é a grande ideia moderna aí de liderança. E, por último, talvez depois nós vamos conversar sobre líderes, né? Mas
Jesus Cristo soltou essa frase, tá? Para quem se interessar, tiver uma Bíblia em casa, está em Mateus 20, capítulo 20, versículos de 26 a 27. Esse pedaço que eu tirei está na versão NVI, que a gente fala. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, ele está falando aqui, tá? Para os apóstolos, para as pessoas que estavam junto com ele. Então, quem quiser tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Deixa eu pôr um pouquinho no contexto para vocês. A gente está falando de uma frase que há 2000 anos atrás. O servo era aquele cara, seria um empregado, né? Ele trabalha para um senhor, ele trabalha executando algumas ações. O escravo era o pior deles, né? Dentro de uma colocação social, porque ele trabalhava sem ganhar nada. Não é? Então vejam que ele tem uma colocação muito forte nesse sentido. Então, tá? Um abraço, gente, e fiquem com Deus.